Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a classificação de palavras, que é a próxima página aí da nossa apostila. E aí, eu queria conversar com vocês um pouquinho a respeito de como a gente faz essa classificação de palavras, tá bom? Então vamos lá. A página da apostila é esta, aqui, tá? Só para vocês se localizarem aí. Se eu não me engano, é a terceira folha. Deixa eu só verificar aqui. É a quarta página, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com a quarta página aí da apostila. E falaremos, então, sobre a classificação das palavras por sílaba. Por quê? Porque existem várias maneiras de classificar uma palavra. A gente pode classificar uma palavra, né, dependendo do grupo de palavras ao qual ela faz parte, né, como no próximo vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre o grupo de palavras que se chama adjetivo. Na última aula a gente falou um pouquinho sobre o grupo de palavras chamado verbo. E hoje a gente vai classificar essas palavras dependendo da quantidade de sílabas que elas têm, tá? Então, dependendo de quantas sílabas essas palavras têm, elas recebem um nomezinho diferente. E é isso que a gente vai observar agora. Então, nós temos um grupo que se chama grupo de monossílaba, tá? Por exemplo, aqui, ó, a palavra sol e a palavra rei. Se a gente for separar as sílabas dessas palavras, a gente não consegue. Por quê? Tanto sol quanto rei tem apenas uma sílaba. Então, o grupo de palavras monossílabas é o grupo que tem apenas uma sílaba. Então, todas as palavras que só têm uma sílaba, a gente vai colocar no grupo de monossílabas. Tudo bem? E aí, dando sequência, a gente tem o nosso próximo grupo, que é o grupo das dissílabas, né? A dissílaba, ela é uma palavra que tem uma quantidade diferente da monossílaba. Então, percebam aqui, ó, que a gente sempre vai ter a palavrinha sílaba. Tá vendo aqui, ó? Sílaba novamente. E é por quê? Porque essa classificação, ela vem exatamente por causa da quantidade de sílabas. E olha só que interessante. Todas as palavras que a gente encontra, né, na língua portuguesa que começam com mono, quer dizer que é uma só. Então, por exemplo, se a gente pensar no monociclo, né? Monociclo é uma bicicleta de uma roda só. Né? Se a gente pensar, vocês não conhecem, mas se vocês derem uma pesquisadinha aí, né? Sabe o binóculo que tem duas lentes? Existia antigamente o monóculo. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que era mono porque tinha uma lente só. A gente só conseguia olhar assim com um olhinho, tipo uma luneta, só que tinha uma fotinho lá dentro. Então, todas as palavras que a gente encontra na língua portuguesa aí, né, com mono no começo, significa que é uma coisa só. Então, monossílaba, uma sílaba. E aqui, dissílaba. Esse comecinho de, né, ele vai lembrar a gente aí de dois. Então, nós temos duas sílabas. Olha só a palavra campo. Campo. Sonho. Então, são palavras que têm duas sílabas. Elas vão entrar aqui no grupo das dissílabas. Deixa eu arrumar aqui. Das dissílabas. Tudo bem? Mas não é só isso. A gente não tem só palavras com uma sílaba ou com duas. A gente não tem só monossílabas ou dissílabas. A gente também tem palavras com mais sílabas. São elas as trissílabas. E aí, seu time já foi tricampeão de algum campeonato? O que seria esse tricampeão, né? Vamos observar aqui as palavras e aí a gente vai perceber que a quantidade de sílabas vai mostrar pra gente o porquê dessas palavras fazerem parte desse grupo de trissílabas, ok? Então, vamos separar. Tá, P, T. Vassoura.
E aqui eu quero que vocês prestem atenção, porque a palavra vassoura, ela tem 2 S. E todas as vezes que eu tenho 2 S ou 2 R na palavra, quando eu faço a separação de sílabas, vai ficar um para cada lado. Então, um S na primeira sílaba, um S na segunda sílaba. Da mesma forma seria se fosse uma palavra com 2 R, tá? Se fosse a palavra carro, ficaria car com um R, tracinho, ro com um outro R. Tudo bem? Então, não se esqueçam aí, prestem atenção na hora de separar, que tem esse detalhezinho. E aí, a gente vai contar quantas sílabas tem em cada palavra desse grupo aqui que a gente separou. Ó. Então, tapete, vassoura. Nós temos aqui 3 sílabas em cada uma dessas palavras. E por esse motivo, nós vamos chamar essas palavras de trissílabas. Por quê? Porque elas fazem parte do grupo de palavras que tem 3 sílabas. Se o seu time já ganhou 3 vezes o mesmo campeonato, ele é tricampeão, entendeu? Vamos passar para o próximo, porque não temos só palavras com 1, 2 ou 3 sílabas na nossa língua. Nós temos também aquelas palavras que têm um número maior de sílabas. Vamos lá? Aqui nós temos a palavra computador. Separando a sílaba fica computador, ok? A próxima sílaba, próxima palavra, paralelepípedo, a gente vai separar também. Então, paralelepípedo. Paralelepípedo. Parece trava-língua, né? Mas se a gente for contar, a gente vai perceber que tem uma coisa aqui que não está batendo. O que está acontecendo, Pro? Nas monossílabas, todas as palavras têm uma sílaba apenas. Nas dissílabas, todas as palavras têm 2 sílabas. Nas trissílabas, todas as palavras têm 3 sílabas. E nas polissílabas, o que acontece é que a palavra computador tem 4 sílabas e a palavra paralelepípedo tem 7. 7? Isso. O que acontece aqui? Acontece que as polissílabas são todas as palavras que têm 4 ou mais sílabas. Então, aqui no grupo das polissílabas vão caber todas as palavras que tiverem 4 sílabas ou mais, como é o caso da palavra paralelepípedo, que tem 7, ou da palavra otorrinolaringologista, que tem 10 sílabas. Então, eu tenho 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, infinitas sílabas, porque a gente tem palavras maiores do que otorrinolaringologista. A gente vai chamar essas palavras de polissílabas, porque elas têm 4 sílabas ou mais. Entenderam? Então, essa é a forma como a gente classifica as palavras pela quantidade de sílabas que essas palavras têm. E aí é onde vem a atividade da apostila, que pede: separe as sílabas das palavras e classifique quanto ao número de sílabas. Então, aqui vocês têm a coluna com as palavras, tá? Nós temos essas palavras aqui. Na segunda coluna tem a separação silábica, então vocês vão separar as sílabas dessas palavras aqui, ó. Pro, na dúvida de separar as sílabas, o que a gente faz? A gente pega um dicionário, porque no dicionário as palavras já vêm separadas em sílabas. Eu vou ver se vocês conseguem visualizar. Provavelmente não, mas vamos tentar. Deixa eu ver se vai focar. Eu acho que não vai. Mas enfim, ó, as palavras no dicionário, elas vêm separadas em sílabas. E aí, se você tiver dúvida da separação, você pode consultar o dicionário. Mas antes disso, tem um truquezinho para a gente poder descobrir quantas sílabas uma palavra tem, que é pronunciar essa palavra prestando atenção em quantas vezes eu preciso abrir a minha boca. Cada abertura de boca vai ser uma sílaba que está sendo pronunciada. Então, por exemplo, se a gente voltar lá no paralelepípedo do slide anterior, a gente vai perceber que abre-se a boca 7 vezes. Então,
pi, pe, do. Tá vendo? Então, são 7 aberturas de boca. Algumas pessoas contam a respiração, né? Quantas vezes eu tenho que respirar para falar essa palavra devagarzinho, né? Então, pá, ra, le, pi, pe, do. Eu acho a respiração um pouco mais difícil de fazer, mas vê aí com você qual o jeito que você se adapta melhor. E aí, a gente tem aqui na terceira coluna a classificação, né? Que é todo esse aprendizado que a gente teve aqui na nossa aula de hoje. Então, você vai classificar as palavras, escrever lá na frente, ó. Se tem uma sílaba, você vai escrever lá na terceira coluna, monossílaba. Se tem 2, dissílaba. Se tem 3, trissílaba. Se tem 4 ou mais, polissílaba. Tá bom? Boa sorte aí com a atividade. Se ainda restar alguma dúvida, lá no finalzinho da folha tem um resuminho dessa aula, ó. Tem lá explicadinho para vocês o resuminho da aula, ok? Eu espero vocês no próximo vídeo. Qualquer dúvida já sabem, é só me chamar no particular. Beijo da Prof, fiquem com Deus.